Olá, boa tarde. Desde o fim de semana, os usuários do metrô têm encontrado algumas dificuldades por causa de obras de revitalização do sistema. Em algumas estações, é preciso fazer baldeação e há demora entre as viagens. As mudanças incomodam os usuários, causam atrasos e algumas confusões, mas acontecem por uma boa razão. As obras de revitalização da via permanente do metrô, que tem o objetivo de substituir completamente a estrutura dos trilhos. A gente substitui 100% dos componentes visíveis na via permanente, né? Então, tudo que você vê, quando você chega perto para pegar o metrô e vê na linha, então lá tem uma pedra britada, que a gente chama de lastro, tem os dormentes, tem a fixação que prega o trilho no dormente, tem o próprio trilho. Tudo isso a gente substitui, a gente retira todos os antigos e coloca novos. Então isso é o que a gente chama de revitalização. E nesse período dessa semana a gente está fazendo a substituição de mais ou menos 300 metros de linha. A realização das obras nos trilhos próximos à estação mais movimentada do metrô acontece propositalmente durante o recesso escolar. Infelizmente a gente está tendo que aplicar o nosso intervalo de 13 minutos aqui na estação central, onde normalmente no pico é 7, né? Então está tendo esse impacto para os usuários, mas a gente escolheu esse momento, que é um momento de férias, onde muitas pessoas estão de férias, né, que usam o nosso sistema, para que possa impactar menos possível. Nesse momento, passageiros são afetados principalmente pelas alterações no acesso às plataformas e na forma de embarcar e desembarcar dos trens, além do intervalo maior entre as viagens. Vai afetar muita gente, com certeza, né? Que a gente tinha um prazo, por exemplo, horário de pico entre 15 a 20 minutos. Agora, se o tempo está maior, é muito tempo de espera na fila, por exemplo. Igual aqui já reduziu. Antes você pegava Eldorado do outro lado e Vilarinho aqui. Agora está tudo do mesmo lado. Você imagina a confusão que é isso aqui, por exemplo, 5h30 da tarde no horário de pico. Teve um aviso, mas o aviso foi local, né? Ali na hora. E não teve notificações, não teve placas, né? Notificando sobre a baldeação em si. Então, todo mundo ficou muito perdido na parte da manhã, com a troca, fora que a estação lotada, trem lotado, muita gente perdida sem saber para onde que ia, para onde que não ia. Eu fiquei sabendo que haveria essa mudança, né, pelas redes sociais, mas não sabia que era hoje. Então, assim, eu vim de manhã, né, e aqui, mas estava sendo muito bem orientado. O pessoal explicou por onde que deveria passar e tudo. Para vir para cá, ele ficou parado um pouquinho na estação, mas depois foi o tempo normal, né? Somente nesta etapa, que deve ir até março de 2025, 3,2 quilômetros do trajeto serão reconstituídos entre as estações Calafate e Santa Teresa. As próximas etapas estão por vir, manutenções como essa de revitalização são previstas, novos trechos desses são previstos e a gente vai substituindo até 2027. O único detalhe que é importante dizer é, algumas fases a gente consegue fazer sem uma programação especial. Tem alguma etapa de manutenção que ela é mais reduzida, que a gente consegue fazer ou à noite, onde a gente não tem operação comercial, ou até nos finais de semana, cujo impacto é muito menor para os nossos usuários. Mas, fora desse período, né, quando a gente precisa fazer uma grande intervenção, é necessário fazer essa operação especial, como a gente disse. A região episcopal Nossa Senhora Aparecida convida as comunidades de fé para participarem do encerramento da programação da Semana Nacional da Família, no dia 17 de agosto, um sábado, a partir das 2 da tarde, no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Contagem. Para participar da programação e da Santa Missa de encerramento da Semana da Família, cada paróquia deverá enviar até 10 fiéis, entre eles jovens, idosos, pessoas solteiras e também casais. As inscrições devem ser feitas em formato online no site da Arquidiocese. Neste ano, a Semana Nacional da Família é celebrada entre os dias 11 e 17 de agosto e reflete o tema família e amizade. O Vaticano lançou um programa especial para as famílias. Aos sábados, os Jardins do Papa são abertos para visitas guiadas. A atividade tem duração de 2 horas e o objetivo é que pais e filhos possam vivenciar momentos junto à natureza e com aprendizado ao ar livre. O itinerário original e estimulante é inspirado na encíclica Laudato Si do Papa Francisco para conscientizar adultos e crianças sobre os temas da proteção da criação e do meio ambiente. A visita guiada é disponível em italiano e inglês e foi projetada para famílias com crianças entre 6 e 12 anos de idade e é totalmente acessível a pessoas com deficiências sensoriais, motoras e intelectuais. E durante o Ângelus, Papa Francisco refletiu sobre a sobriedade necessária nos pensamentos e nos sentimentos.
Segundo ele, nas famílias, quando nos contentamos com o necessário, mesmo com pouco, com a ajuda de Deus, é possível seguir em frente e se entender, compartilhando o que se tem, todos renunciando a alguma coisa e apoiando-se mutuamente. Se ao contrário, cada um segue seu próprio caminho, se prevalecem o individualismo e a inveja, o ar se torna pesado, a vida difícil e os encontros se tornam mais ocasiões de inquietação, tristeza e desânimo do que de alegria. Se prevalecem o individualismo e a inveja, o ar se torna pesado, a vida difícil e os encontros se tornam mais ocasião de inquietação, tristeza e desânimo do que ocasião de alegria. Queridos irmãos e irmãs, comunhão e sobriedade são valores importantes para a nossa vida cristã. Comunhão, harmonia entre nós e sobriedade. São valores importantes, indispensáveis para uma igreja que seja missionária em todos os níveis. Perguntemo-nos então, eu sinto prazer em anunciar o Evangelho, de levar onde vivo a alegria e a luz que provém do encontro com o Senhor? E para fazer isso, estou comprometido em caminhar com os outros, compartilhando com eles ideias e habilidades, com mente aberta e coração generoso? E, finalmente, sei cultivar um estilo de vida sóbrio e atento às necessidades dos irmãos? São perguntas que nos farão bem fazê-las. A PUC Minas homenageou Nossa Senhora de Lourdes para dar nome ao novo campus da instituição. As novas instalações da universidade receberão alunos a partir do mês que vem. Alguns cursos que eram oferecidos no entorno da Praça da Liberdade serão transferidos para a unidade da Rua da Bahia, número 2020, onde antes funcionava o Centro Universitário Isabela Hendricks. O campus Lourdes passa a integrar o conjunto de campi da PUC Minas, a maior universidade católica do mundo. O campus Lourdes é mais um passo na excelência e na inovação acadêmica. O Santuário do Caraça, em Catas Altas, está completando 250 anos de história. O padre Adalberto Costa é diretor do santuário e vai nos falar um pouco sobre este espaço. Boa tarde, padre. Há uma programação especial para celebrar o jubileu? Olá, boa tarde, André. Sim, temos neste ano jubilar para nós uma comemoração, ou melhor, comemorações, que nos levarão a celebrar este grande feito, este monumento aqui em Minas Gerais. E padre, como que é a interação do Santuário do Caraça com as cidades ao redor? A nossa interação com as cidades ao redor aqui, Barão de Cocais, Santa Bárbara, Catas Altas, é uma interação bem amigável, e também, assim, essa evangelização, no sentido, assim, de cuidado com a natureza, porque o Santuário do Caraça está situado numa RPPN, numa reserva particular do patrimônio natural, na qual aí nós temos 12 mil hectares de reserva preservada. Pois é, há 30 anos que o santuário foi reconhecido como uma reserva particular do patrimônio natural. Quais são os desafios de se preservar uma área como esta? Pois é, há muitos desafios, nesses dias atuais em que nós, assim, às vezes buscamos usufruir da natureza e de modo incorreto, é um desafio grande, cuidar dessa criação que Deus nos deixou, aqui nós temos, assim, um amor pela natureza, o primeiro ponto, assim, a ser cultivado também, esse amor pela natureza, e esse amor se dá no cuidado. Temos aqui uma equipe ambiental, e colaboradores que trabalham aqui conosco, que cuidam, deste lugar, assim, levando à frente essa criação que Deus fez para nós. E um dos símbolos do Caraça é o lobo-guará, que faz um símbolo aí da natureza local. Como que os visitantes podem encontrar com ele? Exatamente, o lobo-guará começou aqui com o padre Tobias Zico, Então, há 4 décadas, o lobo sobe as escadarias da igreja e no adro ele vem todas as noites para
para que nós possamos prestigiá-lo, né? Então, é servido para ele no lado da igreja uma comida especial, né? Direcionada realmente para o lobo, né? E é a grande atração nossa aqui da noite, né? A presença do lobo é a grande estrela da noite aqui no Santuário do Caraça. E, padre, como é que as pessoas podem ter acesso à programação do Jubileu de 250 anos do Santuário? Como é que podem saber sobre a visita ao Santuário? O Santuário do Caraça, ele fica aberto todos os dias, né? Então, todos os dias nós estamos aqui acolhendo os nossos peregrinos, né? Este lugar que tem assim, uma destinação cultural, né? Uma destinação também gastronômica. Nós temos a nossa rede social, temos também o nosso site, né? Onde você pode ter acesso. Então, nós temos toda uma programação especial para esses 250 anos, que já iniciou oficialmente em junho e irá até o próximo ano. Um ano aí de grandes festividades. Tá certo, padre. Muito obrigado pelas informações. Uma ótima tarde para você. Por nada, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui nessa tarde. E chega a hora da gente ver como é que fica o tempo hoje em algumas cidades mineiras. Em Belo Horizonte, nesta terça-feira, a previsão é de tempo nublado, com sol e muitas nuvens, não há possibilidade de chuva. A temperatura mínima foi de 12 graus e a máxima pode chegar a 26. A umidade relativa do ar varia entre 39% e 77%. Em Ribeirão das Neves, na região metropolitana, o tempo se assemelha com o da capital, com dia de sol e muitas nuvens, também sem chance de chuva. A temperatura mínima foi de 12 graus e a máxima pode chegar a 27. A umidade relativa do ar varia entre 37% e 77%. Em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, o dia será de sol com a presença de nuvens, sem chuva. A temperatura mínima foi de 13 graus e a máxima pode chegar a 29. O tempo fica seco, com a umidade relativa do ar variando entre 30% e 77%. Futebol, o Atlético entra em campo hoje pelo Campeonato Brasileiro. Às 7 da noite, o Galo enfrenta o Juventude em Brasília. O zagueiro Júnior Alonso e o meia Bernard foram relacionados para a partida. Hoje o Atlético confirmou a contratação do meia Fausto Vera. O contrato vai até o fim de 2027. O projeto que permite ao governo de Minas aderir ao regime de recuperação fiscal foi aprovado em primeiro turno. Foram 33 votos favoráveis e 20 contrários. A votação foi marcada por protestos de servidores de diversas categorias no plenário da Assembleia Legislativa. O texto prevê que o regime tenha duração de 9 anos. Nesse período, o governo terá que implementar uma série de medidas para alcançar o equilíbrio financeiro do Estado. Dentre elas, a redução de incentivos fiscais, a possibilidade de privatização de estatais e restrições à realização de concursos públicos ao longo desse prazo. O crescimento das despesas do governo será limitado à variação da inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo. A Agência Nacional de Energia Elétrica acionou a bandeira amarela na tarifa de energia elétrica deste mês. Isso faz com que a conta fique mais cara. Como economizar, principalmente nesta época mais fria? O engenheiro de eficiência energética da CEMIG, Wellington Adriano, vai nos ajudar. Boa tarde, Wellington. Em dias mais frios, o consumo de energia costuma ser maior? Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Com certeza, né? Geralmente, quando a gente está ali, agora nessa estação de inverno, a gente tem a tendência de colocar, por exemplo, o chuveiro na posição de inverno, né, ou então quente, e isso acaba fazendo com que aquele banho que, mesmo um banho comum, né, naquele período que você costuma tomar 10 minutos, 5, 10, 15, 20 minutos, você passe a gastar mais energia por causa dessa posição. Então, nessa estação, né, a ideia é, para você economizar energia, você tem que reduzir uma das duas coisas, ou o tempo de utilização ou a potência do chuveiro. Então, a ideia é tomar banhos com duração menor, ou então colocar o chuveiro, manter o chuveiro na posição verão, né, ou morno, e tomar, de repente, o banho ali também um pouco mais rápido, mas num horário em que o frio, né, onde você consiga tomar o banho numa temperatura que ainda está amena, certo? Esse é o grande desafio, né? Porque muitas vezes a gente está com frio, a hora que entra no chuveiro quentinho até aumenta o tempo de banho, né? Agora, velho, esses aparelhos que geram calor, eles são os que geralmente consomem mais energia dentro de uma casa? Sim, geralmente os aparelhos que
fazem a conversão da energia elétrica em calor, são os equipamentos que mais gastam energia. Então, a gente tem aí, por exemplo, o chuveiro, como falamos, um ferro de passar roupa, a própria, um air fryer que você utiliza, né, um forno elétrico. Então, isso tudo são equipamentos que gastam, tem uma potência maior, naturalmente, para poder fazer essa conversão, transformar ali aquela temperatura do equipamento, né, numa temperatura maior, e eles são os que consomem mais. O interessante é você, por exemplo, quando você vai adquirir um equipamento, é uma outra dica, né? A gente já prestar atenção no selo Procel para aqueles equipamentos que possuem. Então, se você vai comprar um equipamento novo, que você veja ali qual que é a potência dele, qual que é o consumo, qual a classe que ele está ali no selo Procel, para que você adquira, né, um equipamento mais eficiente, que transforma a sua energia de maneira mais eficiente. E o tempo ele anda meio esquisito, né, Alberto? A gente sai de casa durante o dia, um calor, aí muita gente vai para o ventilador, ar-condicionado, e à noite a temperatura despenca. Você já deu aí dicas da questão do chuveiro, né? Ou diminuir a estação, a temperatura dele, ou o tempo de banho. Que outras dicas que as pessoas podem adotar assim no dia a dia para conseguir economizar um pouquinho e compensar esse gasto maior no frio? Sim, a gente tem ali os equipamentos, né? Eles precisam ser utilizados, por exemplo, pegando mais, por exemplo, assim, o ferro de passar roupa, mesmo, né? Equipamento de aquecimento, e a máquina de lavar. Esses equipamentos, geralmente, eles têm vamos falar, uma potência ótima, que é que sejam utilizados na melhor capacidade, na maior capacidade. Então, por exemplo, a máquina de lavar, você vai utilizar, que utilize com a maior capacidade possível, né? Vou passar uma roupa que eu faça aquela tarefa com o maior número possível de peças, por exemplo, começando numa temperatura maior, onde eu passo, por exemplo, a calça jeans ou as roupas mais espessas, né? Mais grossas, vamos falar assim, e aí você vai diminuindo a temperatura para você já aproveitar aquele calor residual, deixando as peças que são mais leves para o fim. Uma outra coisa que é bastante interessante e importante que as pessoas, né, os consumidores façam é a troca da iluminação. A gente tem ido a fazer as nossas visitas, a gente ainda encontra muita lâmpada que não é lâmpada LED, né? Então, a lâmpada LED ela consome menos, ela dura mais e hoje ela já está num valor bem acessível. Então, a substituição da lâmpada é a eficiência energética da casa e o cliente, né, pode fazer de maneira mais rápida e menos custosa, menos onerosa. Uma outra coisa que também as pessoas podem fazer é manter os equipamentos fora da tomada, quando não estiver utilizando. A gente tem ali o consumo, né, quer queira ou não, no modo stand-by, e você mantém ali, né, pronto para ligar o stand-by. E se você não vai utilizar, às vezes você está o dia todo fora, né? Isso aí, um dia, não pode não ser muito, mas a hora que você multiplica isso por vários dias no mês, né, os 12 meses no ano, você pode ter um custo significativo no final daquele ano de uma energia que você utilizou, pagou por ela e não te trouxe nenhum benefício. A famosa energia desperdiçada, né, Wellington? Muito obrigado, viu, pelas informações. Uma ótima tarde para você. Obrigado, boa tarde a todos. E os dias mais frios são um convite para olharmos para os nossos irmãos mais necessitados. O Vicariato Episcopal para a Ação Social, Política e Ambiental da Arquidiocese de Belo Horizonte está com a campanha de arrecadação de agasalhos. Com a chegada do inverno, a necessidade de redobrar os cuidados contra os impactos do frio aumenta, principalmente para a população de maior vulnerabilidade. Para isso, a acolhida solidária Dom Luciano Mendes de Almeida, da Arquidiocese de Belo Horizonte, está reforçando o pedido por doações de cobertores, mantas e roupas de frio. Nosso destino não é só a população de rua. Nós temos as famílias, na qual demanda também esse tipo de doação, né? As famílias carentes, que são bastante. O ano inteiro, essas famílias procuram acolhida para esse tipo de doação. A campanha do agasalho da Arquidiocese de BH segue até setembro, pensando não só na época de baixas temperaturas, mas também no período de chuvas. Eu acho que a gente vê a imagem de Deus refletida nas pessoas. É muito importante que cada um faça a sua parte para minimizar um pouco o sofrimento daqueles que procuram a nossa ajuda. A doação
é um ato de solidariedade que não só aquece, mas pode salvar vidas. É importante a gente ter esse recurso, porque na rua perde-se muita coisa. Então tem gente que está com frio também, vai lá e rouba seu cobertor. E se você não tem acesso a um cobertor, um agasalho, você acaba passando frio. E eu mesmo, não necessariamente no inverno, mas eu já tive 3 pneumonias. Então é muito importante para mim ter acesso a esse recurso. Eu acho fundamental para a manutenção da vida das pessoas mais vulneráveis, né? Essa doação de cobertas, de roupa e de roupas em bom estado, né? Que é o que a gente encontra aqui também. Não são roupas para descarte, são roupas realmente que as pessoas, né, se compatibilizam com a situação da população e doam roupas em bom estado, cobertas, meias. As doações podem ser feitas no Veaspan, que fica na rua Além Paraíba, número 208, no bairro Lagoinha, em BH, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 horas da tarde. Dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância e da Organização Mundial de Saúde mostraram que o Brasil saiu da lista dos 20 países com mais crianças não vacinadas, graças ao avanço na imunização em 2023. A pesquisa revelou que em 2021, 710 mil crianças não receberam a primeira dose da vacina pentavalente. Em 2023, o número caiu para 103 mil. A redução no número de crianças que não tomaram as 3 doses dessa vacina foi de 70%, passando de 846 mil para 257 mil. Você está vendo um QR Code ali no cantinho da tela? Aponte a câmera do seu celular para ter informações e saber como você pode se tornar um membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Essa família ajuda no desenvolvimento dos projetos sociais da nossa arquidiocese, além da manutenção de um dos principais cartões postais dos mineiros, que é o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, esse grande patrimônio. Neste momento, nós estamos com 64% da meta de arrecadação para o mês de julho. Então, a sua doação ela é muito importante. Você pode rever reportagens que foram ao ar acessando o nosso canal no YouTube, que é o @Horizonte Notícia TVH. E para sugerir assuntos para a gente discutir aqui é fácil. É só enviar um WhatsApp para 31 99680 2910. Nós voltamos amanhã, 12:30. Fique com Deus e até lá.